E aí, turma, tudo bem com vocês? Bom dia! Vamos, não é? Estamos aqui para mais uma aula de História da Arte, mas eu não quero começar esta aula apenas com um bom dia. Então, eu trouxe para a nossa aula de hoje uma frase: que aqueles que fizeram a atividade que eu passei a semana passada vai identificar facilmente quem é o autor da mesma, tá ok? Olha o que diz a frase. Pode ser que o teatro não seja revolucionário em si mesmo, mas não tenham dúvidas, é um ensaio da revolução. Quem é o autor dessa frase? Quem é o autor, meus amados amores, artistas? Pode ser que o teatro não seja revolucionário em si mesmo, mas não tenham dúvidas, é um ensaio da revolução. Autor? Isso mesmo. Aquele que falou e que eu ouvi aqui, ó, Augusto Boal. Sim, meus amores, lembra que eu pedi que vocês fizessem uma atividade, não é? A semana passada, que falasse para que vocês conhecessem um pouco mais, não é? Desse diretor, desse dramaturgo, desse teórico do teatro, um teórico da cultura, e que vocês também pesquisassem sobre o teatro do oprimido. Então, se vocês fizeram a pesquisa sobre o Boal, fatalmente vocês chegarão nessas informações, ou seja, vocês apenas confirmarão as afirmações que serão feitas por mim aqui a respeito desse artista. Não é completo, na minha opinião, ele é completo. Ele, antes de qualquer coisa, né, antes mesmo de ser um ser humano, de ser, não é um indivíduo que está dentro de uma sociedade, mas não se limita apenas a viver a sua própria vida ou a ser um elemento passivo dentro de uma sociedade. Ele vem, não é, e diz que com a sua própria maneira de pensar, a sua própria postura, não é? Porque enquanto ator, enquanto uma artista, não é? Eu digo ator no sentido de ser mesmo uma pessoa que veio para viver essa vida de uma forma intensamente, mas não vivê-la apenas por si e para si, mas sim é se fragmentar em tantas outras possibilidades, trazendo, não é, de uma forma ampla, não é? De uma forma abrangente e, por que não, democrática, não é? De uma forma de se atuar. Então, é sobre esse, não é? Esse grande artista que nós iremos fazer uma pequena discussão agora no início da nossa aula. Bem, quem fez a pesquisa sobre o Boal sabe que ele tinha uma preocupação. E qual era a preocupação dele? Qual foi a princípio, não é? No primeiro momento, qual foi a preocupação de Boal? Aqui no nosso livro ele diz assim, né? Que ele tinha uma concepção, criou um método de concepção e encenação teatral que reúne exercícios, monólogos corporais e jogos, diálogos corporais com a utilização de diversas técnicas, ao qual ele chamou de teatro do oprimido. Mas ele tinha uma preocupação. E vocês descobriram qual era? Que essa linguagem que ele estava propondo, essa linguagem teatral, ela pudesse traduzir a realidade do país dele. Não que o teatro, não é, antes de Boal, fosse algo alienante. Não é isso. Mas é porque a proposta do teatro, naquele momento, para ele não traduzia o que ele realmente gostaria de dizer. Então ele queria algo genuinamente brasileiro. Era
na maneira de falar, na maneira de sentir, na maneira de pensar. E essa preocupação dele fez com que essa proposta dele de teatro atingisse, assim, dimensões políticas e sociais. O Boal, ele teve essa preocupação. Logo, se nós formos contextualizar o Boal ele se insere naquele período do Brasil que nós conhecemos já um pouco, não é? O período da ditadura militar, em que naquele momento o mais importante era você adotar aquela postura, não é? Adotar aquele pensamento e adotar as linhas de pensamento, a ideia que era passada pelos militares, não é? Não conteste, não bata de frente, não questione, estamos fazendo o que é melhor por você, não é? Era essa a proposta da ditadura militar, dos militares na época. No entendimento dele, os brasileiros estavam à deriva, então eles iam, não é? Colocar no eixo toda aquela sociedade. E para isso eles precisaram imprimir uma força, o uso, não é, de armamento bélico, o uso assim de uma força extremamente agressiva, ofensiva, que destruía toda a capacidade do brasileiro de ir lá e dizer não. Por quê? Porque eles tinham medo de todo aquele poderio militar, não é? Sufocando aquela sociedade inteiramente. Então, quando Boal pensa no teatro do oprimido, ele pensa em um teatro aberto a todos, com uma linguagem própria a todos, porque se eu estou em um ambiente onde eu não me sinto à vontade, onde eu olho para todos os lados nesse ambiente e eu não consigo me identificar com ele, eu certamente não vou querer ficar ali. A princípio, eu vou querer sair daquele lugar. Porque ele nada tem a ver comigo, com as minhas características, com a minha personalidade. Seria a mesma coisa que você... não que eu esteja fazendo aqui uma discriminação entre culturas, mas seria a mesma coisa que você convidar um guitarrista de uma banda de heavy metal, não é? Para ele tocar uma música que não fosse aquela que ele mais gosta de tocar, aquela com quem ele tem familiaridade, aquela com quem ele se identifica. É óbvio que ele não se negaria a fazê-lo, mas facilmente nós perceberíamos, se não no dedilhar dele, no toque dele na guitarra, o som que sairia, ou então até mesmo o próprio comportamento dele diante daquela situação que para ele não seria confortável, entendeu? Então, o que foi que o Boal fez? Ele criou um teatro onde os brasileiros se percebessem nele. Olha que bacana, olha que legal. Aqui eu consigo me enxergar nesse teatro. Essa proposta é interessante. Olha só, o teatro está falando de algo que eu vivo, que eu presencio, algo que tem a ver comigo. E bacana, esse teatro ainda me convida a fazer parte dele. Era essa a proposta de Boal. E o teatro para ele era um agente de transformação, não era algo estático, não era algo ali parado no qual o ator encena aqui, ele desempenha o papel dele, ele encena, ele faz toda a apresentação teatral, em seguida ele vai para casa e pronto, e volta tudo a ser como antes. Não, o Boal ele acredita que uma vez que você vive, é claro que aquele personagem que você vive, ele não entrou em você, e sim ele saiu de você. Foi uma criação, foi algo que você criou, tirando de dentro de você. Não é aquela coisa, eu vou vestir um personagem. Não, o personagem vai fluir, ele vai sair de mim, entendeu? Com as minhas características. É claro, com a proposta da interpretação, com as falas organizadas, mas no final o resultado de tudo isso é um produto genuinamente meu, ao qual eu dei origem. Então essa é uma proposta. E a proposta fundamental dele, não é?
ele buscava sempre nas apresentações dele, ele lutava e luta contra toda forma de opressão. Qualquer situação que no entendimento dele oprima, prenda a pessoa, não deixe que ela respire, não deixe que ela se manifeste, ele sempre estava ali. Por isso que o nome é Teatro do Oprimido. Toda e qualquer proposta, toda e qualquer ideia que segregasse, que limitasse, que proibisse, que privasse, que restringisse determinados setores da sociedade, determinadas classes, ele trazia aquilo para o teatro como uma maneira de você colocar para fora tudo aquilo. Ele seguia essa linha de que a sociedade está ali, tem todas as situações cotidianas acontecendo e você está ali a ponto de se deixar esmagar por toda aquela situação. Então ele te convida, olha, vamos falar sobre isso, vamos soltar essas feras, vamos liberar tudo. Isso sim, o teatro sim, vamos manifestar. Aqui você vai gritar, você vai liberar, você vai bradar, você vai questionar, você vai querer transformar. E assim você saía dali, não tal qual como você entrou, mas sim uma pessoa transformada ali, que você viveu aquele momento e aquele momento foi transformador. Ele sempre teve esse teatro para ele, como eu falei para vocês, não é? Uma proposta de falar sobre política, ser um teatro político, um teatro libertário, um teatro transformador. Quando eu uso aqui o termo teatro político, não é nada que tenha, não é? Que seja contaminado, não é? Por pensamentos políticos. Mas ele fala aqui na política como algo que ele usa, porque a política está no nosso dia a dia. Então, esse teatro de cunho político é um teatro que convida as pessoas comuns a falarem sobre o que a entenderem, a fluir, a pensar, a mergulhar nessa política tendo o seu ponto de vista, sem ser contaminado por ponto de vista A ou B. O teatro do oprimido, de acordo com o próprio Boal, ele dizia, não é? A poética do teatro do oprimido está organizada em diferentes formas técnicas de ações dramáticas, acrescentando que para ele, não é, seria que o teatro é ação. Para Boal, aquela ideia daquele produto pronto, não é? Eu vou assistir a uma peça de teatro, eu sento, compro o meu ingresso, entro, sento, desligo meu celular, me deixo envolver por toda aquela encenação, por toda aquela peça. Ao final eu aplaudo, vou para casa. Não era muito o que ele pensava a respeito do teatro. O teatro precisava ser para ele, antes de qualquer coisa, um agente transformador de sociedade, daquele indivíduo, não é? Aquele indivíduo que está ali naquele teatro, ele pode participar dele. Se não ativamente ali no processo, mas ele se encontra, ele se identifica com aquela situação, é própria dele. E aí deixa ele mais à vontade. Nenhum de vocês, nenhum de nós vai querer participar de algo ao qual não tem a menor intimidade, não acredite naquele projeto, não se identifique com aquele projeto. Fica muito mais difícil. É isso que faz com que os professores e alunos tenham uma relação mais próxima. É quando você se identifica com a disciplina de física. Então, é óbvio que você vai se aproximar, vai estabelecer uma relação maior com o professor de física, porque ele está falando algo que é com o qual você se identifica, você se reconhece, você consegue compreender, assimila e gosta. São esses critérios que fazem com que o aluno se aproxime, não é?
e os contrários a esses critérios faz com que ele se distancie de outras disciplinas. Não que não queira, que não tenha capacidade para aprender, mas é porque ele percebeu, ele se encontrou, não é? Ele se identificou com outras disciplinas. A capacidade dele de aprender está ali, completamente conservada, mas ele se identifica com outra disciplina.